Estou gravando mais um vídeo em defesa da nossa fé católica com o tema assim: a igreja é o corpo de Cristo. Por que eu fiz esse vídeo assim? É porque a nossa igreja, a igreja de Deus, ela é o corpo de Cristo. E eu estou falando isso que a própria Bíblia diz. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 18, o apóstolo Paulo diz que ele é a cabeça do corpo da igreja. Então dá de nós ver, gente, que a igreja de Cristo mesmo é aquela que é o corpo dele. Agora imagina assim, você pode entender isso? Será que o corpo de Cristo pode ser dividido? Será que pode dividir meu braço desse corpo? Se dividir, eu fico um corpo aleijado. E a igreja de Deus tem que ser o corpo de Cristo aqui na terra tem que ser um corpo sem ser deficiente. Porque se dividir, fica deficiente. Se eu tirar esse braço aqui desse relógio do meu corpo, o corpo fica com deficiência. E o que eu vejo nas igrejas evangélicas, protestantes, não leve mal você que estiver me ouvindo, se for protestante, se for evangélico, é que o ritmo protestante, as igrejas que se congregam no mundo, elas são divididas com o nome protestante, fica dividido, e aí fica um corpo dividido, aí o corpo de Cristo fica com deficiência, não pode. Eu vou ler aqui para vocês aqui, vamos ler aqui que diz aqui a palavra, aqui, 1 Timóteo 3,15, como foi que Paulo falou, ele disse assim, ó, mas eu vou ler aqui, viu, na palavra de Deus, eu vou ler, diz assim, ó, a igreja de Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Olha o que Paulo está dizendo aí, ele está dizendo que a igreja de Deus vivo é uma coluna e sustentáculo da verdade. Dá para entender qual é a igreja de Cristo. Veja bem, é aquela que são essas duas coisas. Ela é coluna e sustentáculo, viu? É duas coisas. Quando uma coisa é coluna, significa que essa coluna não abre. Você que for predeiro e estiver me ouvindo, você já viu uma casa com coluna, ela se dividir? Não divide. E nós sabemos que o início protestante, em 1517, começou com uma só congregação, que era a congregação luterana. Mas depois, dentro do ritmo de doutrina deles, se dividiram. Aí como é que essa igreja é a de Cristo hoje? Se ela é coluna, como diz Paulo aqui, que eu acabei de ler para vocês e para mim. Está se vendo que a igreja de Cristo é aquela que não se divide, porque ela é coluna. A primeira parte, Paulo está dizendo aqui que ela é coluna. E a segunda parte, que ela é o quê? Firme, sustentáculo. Vocês sabem que a palavra sustentáculo significa firmeza. De que é que essa igreja é? Acabei de ler para vocês duas coisas, coluna e sustentáculo, ou seja, firmeza. Aqui diz que é da verdade, olha aqui. Da verdade, olha aqui. Da verdade. Então, se essa igreja Jesus fundou, ela é coluna e firmeza da verdade, ela nunca podia se dividir. E pode olhar, quem sabe a história sabe que nossos irmãos evangélicos protestantes, eles começaram de luterano. Não tem como eles negar isso que eu estou falando e nem fugir. Então, se essas igrejas protestantes fossem a verdade, o corpo de Cristo, como está aqui em Colossenses 1,18, elas não se dividiam, para o corpo de Cristo não ficar deficiente. Quer dizer, a doutrina que tinha nelas permanecia. Então, quer dizer para vocês a importância que tem o corpo de Cristo aqui na terra, que é a igreja, que é esse vídeo que eu estou falando hoje, que a igreja é o corpo. Eu estou falando do corpo. Um corpo é aquele que está todo unido, e a igreja de Cristo, ela é assim, ela tem que ter ela é coluna e é firmeza. Por isso que o irmão que está congregado nessa igreja, que é coluna e firmeza, ele tem que ser firme e não se dividir. Tem que ser firme como a coluna é. Porque sustentar significa firme. Firme que, na verdade, que diz. Na verdade, que professa, que é o que diz Paulo aqui, em 1 Timóteo 3,15, viu? Eu vou ler outra passagem para você ver, é importante ter o corpo de Cristo. Eu vou ler aqui em Romanos, capítulo 12, e versículo 5, como é que Paulo diz? Olha aqui, eu vou ler aqui, ó. Diz assim, ó. Olha aqui, cada um dos nossos membros tem diferença.
Ó, assim nós, embora sejamos muitos, disse Paulo, embora nós sejamos muitos, formamos um só corpo em Cristo, e cada um de nós é membro um do outro. Está vendo o que é que Paulo está dizendo nessa leitura que eu fiz? Ele está dizendo que nós somos membros um do outro. E para você ser um membro, veja bem, desse corpo de Cristo, que essas duas coisas, coluna e firmeza, ou seja, sustentar da verdade, é preciso que você ande com a verdade. É preciso que você que está me ouvindo, nós sejamos firmes na verdade. E se nós somos firmes na verdade, que é se sustentar na verdade, nós não podemos ter raiva ou se desgostar ou discordar um do outro, para poder fazer parte desse corpo de Cristo aqui na terra, que é a Santa Igreja. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou lendo na Bíblia, eu estou explicando isso nesse vídeo e estou confirmando com a palavra. Agora você para pensar assim, pense bem assim. Homem, eu sou um membro, eu me batizei, faço parte de um membro de uma igreja, mas eu estou mesmo sendo essa coluna está fazendo parte da minha vida, e eu estou sendo firme, na verdade, que estou recebendo dos pregadores, ou estou bambeando, porque foi isso que aconteceu com Lutero. Ele discordou com o Santo Padre na época e fundou ou edificou outra igreja, quer dizer, outro ensino diferente, quer dizer, ele já se dividiu, ou seja, ele recusou a verdade que tinha na igreja. Aí ele não foi nem bem e nem justificado. O que é que aconteceu com ele? A congregação de Lutero começou a crescer e depois começou a se desentender. Está vendo aí? E depois surgiu as outras igrejas calvinistas, anglicanas. Assim começou no início do protestantismo, isso no ano de 1517. Com 1500 anos, 17 anos, que Cristo tinha fundado a igreja, na pessoa de Pedro, e foi arrebatado ao céu. Passaram 1500 anos tendo a mesma doutrina, a mesma fé, sendo essa coluna e firmeza, na verdade, como está aqui em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, que eu acabei de ler para vocês. Então, você que é católico, está me ouvindo por esse vídeo, fique firme. Firme na igreja que você está. Qual é essa igreja que tem essa firmeza na verdade que são bíblica? Apenas a igreja católica. Por quê? O que eu digo a vocês, onde é que nós encontramos a verdade para nós estar firmes, que é esse sustentáculo, como tem em 1 Timóteo 3,15? É quando nós obedecemos e seguimos a Bíblia pelo que a igreja tem. Por exemplo, batismo de crianças. O nosso irmão evangélico tem um negócio que diz assim, só criança. Mas não está escrito, que é de um morte. Onde é que está escrito para só se batizar adulto? Não tem. Apenas Jesus mandou ensinar todas as pessoas, batizando no Pai, do Filho e do Espírito Santo, toda a nação. Ele não deu tamanho. Agora, naquele tempo, como está se iniciando a igreja, então foram batizados logo os grandes. Eu não a fundo, porque esse vídeo ele é curtinho. E aí lá vai a imagem. A imagem, vocês sabem, que é uma das verdades na Bíblia que eles protestam. Quer dizer, a firmeza que nosso irmão protestante tem na imagem se tornou falsidade. Por que eu digo isso a vocês? Porque aqui na Bíblia está escrito para se andar com a imagem, fazer procissão, Deus bem no meio entre elas, como Ele está no céu junto com isso. E eles protestam. Eu mostro na Bíblia para vocês. O que é isso? É porque não é coluna, é porque não é firmeza, que está na verdade. E assim são as verdades que tem. Eles o Lutero começou saindo, e aí foi começando aquele desentendimento, protestando essas verdades que tem na Bíblia, e inventando outras coisas, ver os homens com aquelas imagens de ídolo e colocando no lugar dos santos hoje. Essa é uma tremenda situação, né? Então, gente, nesse vídeo, eu quero que você que está me ouvindo possa entender o que eu acabei de ler para vocês e para mim, para nós estar firmes como um membro. Paulo está dizendo aqui, gente, para nós, em Romanos capítulo 12, versículo 5, que nós somos membros, nós somos membros, membro um do outro. Nós não somos igreja, como nosso irmão evangélico diz que é igreja, não, nós somos membros dessa igreja que tem no mundo, essa igreja que tem uma fé até nós.
Entenda bem, espero que você compreenda esse vídeo, para você ser mais forte e chegar a esse ponto, que eu estou fazendo esses vídeos para você que está me ouvindo, chegar onde eu cheguei. Hoje eu posso dizer com todo prazer que sou um católico, apostólico, romano, pelo conhecimento das Escrituras, e não por parte de padre, nem de bispo, nem muito pior pastor. Amém? Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.